Atendendo a pedidos, hoje eu vim fazer o tal de cupim. Não é o que dá na madeira, vou avisar, tá? Essa peça aqui e essa que é nada mais nada menos que a corcova do boi, né? Um corte que eu nunca vou deixar de repetir. Um corte genuinamente brasileiro. Agora, o que eu quero fazer aqui, eu tenho certeza que muitos de vocês estão olhando aí, sempre tem vontade de fazer. Mas eu vou fazer. Sabe o que é, gente? É cortar essa peça grande aqui, ó, que é o cupim inteiro, cortar ele ao meio, para mostrar o que ele tem por dentro. Você já fez isso? Já cortou o cupim ao meio para ver o que ele tem dentro? Então presta atenção. Fica ligado, presta atenção. Ó, a faca não vai tão fácil, porque tem bastante gordura aqui dentro, mas está quase. E dependendo do volume de gordura que ela tem, é a qualidade do cupim. Presta atenção o que tem aqui dentro. É ou não é um mundo à parte nos cortes de carne? Meus amigos, isso aqui é corte brasileiro, produzido nos campos do Brasil, das raças zebuínas. Olha aqui, meus amigos. Olha essa gordura entremeada. Não pode ser difícil de assar, né? Como os animais há bastante tempo eram criados, né? E tinham cupim, ele não era tão marmorizado quanto é esse, era mais difícil de fazer. Realmente ele era mais duro. Mas com tanto marmoreio hoje, essa qualidade aqui, ele fica mais fácil de fazer. Então, esse que eu cortei ao meio, eu quero deixar aqui ao lado, tá? Mas o que eu vou fazer é essa bolotinha aqui, ó. Porque o interessante realmente é fazer ele inteiro. Então vamos lá, pessoal. Cupim à moda, Marcelo Bolinha. Primeiro pega-se um garfo com, né, o palito alto aqui e ó, fura ele bastante, tá? Vira. Não tenha dó, fura mesmo, não vai furar os dedos, né? Uma carne muito deliciosa, tá? O tal de cupim. Sabor único. Sucesso em muitas churrascarias com vários nomes. Existe cupim casqueirado, que eu vou fazer também. Cupim na manteiga. Cupim ao molho. Cupim na mostarda, que é muito gostoso também. Mas esse eu vou fazer de um jeito muito simples. Vamos espetá-lo. Sempre daquela maneira mais simples possível. Às vezes não fica muito fácil. Aí se não ficou fácil, pode apoiar aqui na mesa. Ó. Se não apoiar muito bem, coloca até um paninho para ficar apoiado. E aqui, faz força. Encosta na barriguinha e ó, faz força. E aí, você tem ele bem espetado. Então depois de espetado, meus amigos, tenho 2 limão aqui, que vão ser usados os 2. Papel celofane culinário. Vão ser dadas várias voltas. Só que antes de começar a dar as voltas com o papel celofane culinário, eu vou fazer o quê? Ó. Eu quero banhar todo o cupim em suco de limão. Banhado no limão, eu tô cheio de suco aqui dentro. Esse suco eu não posso perder ele tem que permanecer aqui, que ele vai ajudar demais a amaciar o cupim e rápido. Então agora, sempre aquele sal triturado junto. Ó, não posso perder o suco, ó. Então eu vou segurar aqui. Bom, agora, meus amigos, feito isso, eu começo realmente a fechar, então, essa maravilha. Agora, ó, fica mais fácil de virar. Um pouco de suco sempre vai embora, né? Interessante é poder segurar
o máximo. Dado uma boa quantidade de voltas, tira e agora fazer dele uma bala. Porém, esta bala, ela tem que ficar, ela não pode, a hora que ela começar a assar, sair nenhum suco aqui dentro. Tem que derreter a gordura lá dentro e o suco de limão e trabalhando com a gordura. Então nós pegamos o próprio celofane culinário, faz dele tipo uma corda e aproveita e usa aqui, ó, e aperta bem, tá? Tem que ser muito bem apertado, é que nós não queremos perder nada, nada de suco. O fogo tem que estar naquele modelo que a gente sempre vem trabalhando, 5 segundos também. E existe uma coisa aqui, pessoal, tá? Esse celofane culinário que a gente usa para assar carnes, ele tem um segredo, tá? Ele aguenta muita caloria, mas muita caloria mesmo. Porém, ele não aguenta labareda. Então você tem que pensar 2 vezes a hora que você for colocar para assar e não ter labareda de fogo, ou seja, línguas de fogo, né? Se tiver língua de fogo, pega no papel e queima. Aí estragou todo o teu assado. Aí vai ter que colocar de novo e tal, tá? Fogo pronto, vamos colocar o cupim para assar. Há 2 maneiras de você servir esse assado. A primeira é, depois de pronto, tira o papel celofane culinário, coloca na brasa de novo e sai tirando lascas e cortando com garfo e faca, ou em pedaços. A outra maneira, que requer mais tempo na churrasqueira, é aquela que você desfia até com as mãos, ou pega o garfo, faz assim e desfia. Hoje eu vou mostrar o cupim depois de pronto desfiando, que a técnica do limão ajuda a acelerar muito esse processo. Então acompanha aí, que eu vou te mostrar quanto tempo fica ali no fogo e você vai ver que é muito fácil. Pessoal, vocês viram como está fervendo o suco da carne, mais junto com o suco de limão, dentro do papel celofane culinário? É perigoso, tá, em primeiro lugar. Não vai inventar de furar para sair o suco. Se você furar ali, praticamente explode, não fura. Deixa até o final. E depois no final, tem que tirar, esperar esfriar para pegar o cupim, tá? Que ali dentro funciona como uma panela de pressão. Então, calma, tá? E é isso. Passou já 40 minutos e tá daquele jeito. Logo, logo, vou mostrar como é que ele vai ficar. Caros amigos, depois de exatamente 3 horas aqui no fogo, entre o grau, né, da mão contando ali 5 e 4 segundos de calorias, está pronto esta delícia chamada de cupim. Agora tem que ter um cuidado aqui, para não acontecer de, às vezes quando fica muita gordura dele explode, né? Então vamos tirar ele devagarinho, para realmente ver como é que ele está por dentro. Agora, gente, né? Vou pegar o cupim, botar numa outra tábua para realmente desfiar ele. Chegou a hora, agora vamos, nem dos amigos meus, desfiar a merenda. Olha aqui, meus amigos, que facilidade, ó. Faca entrou, ó. Quer mais macio que isso?
Só não vou colocar a mão, só vou queimar a mão, tá? Ó, só enrolar, ó. Esse cupim chegou a ficar esbudegado aqui na mesa, né? Eu fui colocando a faca e o garfo, ele foi aí, ó. Ó, foi desfiando. Para quem gosta de cupim desfiado, que é uma receita que vive me pedindo lá nos meus canais de redes sociais. Então, meus amigos, 3 horas enroladinho no papel celofane culinário, aqui na churrasqueira de espeto, única e exclusiva receita: sal e limão e cupim. 3 grandes ingredientes que dá esse belo assado. Agora, vocês me dão licença, né? Então, simplesmente, ó, demais! Um recado para vocês, tá? Eu botei só uma vez sal lá no começo quando eu fui fazer. Depois que ele ficou todo macio, ele tá com pouco sal. Eu gosto de carnes muitas vezes com pouco sal, tipo o cupim, porque ele é bem gordo. Se vocês quiserem colocar mais sal, gente, pega um salzinho agora e só temperem a gosto como vocês quiserem, tá? E aí, gostou deste cupim? Então, meu amigo, segue o meu canal Marcelo Bolinha Carnes que você vai ver cortes e assados de um jeito que você nunca viu. Um abraço do Gaúcho e até a próxima.